todos presentes, né? Agradeço a presença de vocês aqui nesta noite para estar prestigiando a terceira palestra de hoje, referente ao primeiro webinário do Maio Amarelo. E nós vamos estar aqui com o tema o Código de Trânsito e a Educação. E contaremos com a presença do ilustre professor Marco Aurélio. E eu lhe passo a palavra, professor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando o Maio Amarelo, uma excelente iniciativa, uma iniciativa que realmente merece todos os elogios, e isso realmente me deixa muito feliz em poder estar aqui dividindo esse momento maravilhoso, né? Mas como eu falava, fazendo um apanhado aí das palestras a questão, que é a questão do dolo eventual, que gera muita discussão no âmbito jurídico, aquele crime previsto lá no artigo 302 da Lei 9.503 de 97, é um crime que a natureza é de crime culposo, ou seja, aquele crime que é sempre praticado ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, conforme prevê lá a responsabilidade subjetiva atribuída a esse tipo de crime, como prevê o artigo 18, inciso 2º do Código Penal, né? E aí ele leu uma decisão do STJ que é muito interessante, que é a decisão até para os acadêmicos que estão acompanhando, né? O habeas corpus 472.380 trouxe esse dever de análise quanto a esses elementos de materialidade e autoria que conduzam à competência do Tribunal do Júri, conforme prevê o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, é atribuída ao Tribunal do Júri, né? Então, vejo que traz aí uma nova conotação, uma nova interpretação a tudo que se tinha em termos da interpretação do artigo 302 da Lei 9.503 de 97. Outro ponto interessante também foi o ponto lá do artigo 305, que também traz uma série de dúvidas em função daquele direito constitucional que não está na Constituição Federal, e sim previsto no artigo 8º, número 2, a linha G, do decreto 678 de 92, que é o direito de não fazer prova contra si mesmo, né? E isso está aí agora na Lei 13.869 de 2019, no artigo 15, e quem optar pelo silêncio e for forçado a falar, a autoridade que assim fazê-lo irá responder por crime de abuso de autoridade. Então, veja que há aí uma certa linha a ser seguida e observada em função a isso. O nosso tema hoje é um tema interessante, que é um tema, acho que traz aí todas essas discussões que foram feitas, inclusive a empatia da doutora Suelen, que eu gostei muito da colocação da empatia como um mecanismo de controle do trânsito extremamente importante, né? Então, nós temos aí um direito fundamental na nossa Constituição Federal que explica o porquê do trânsito, que é o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que é o direito de ir e vir. Então, o direito de ir e vir previsto lá na Constituição Federal é como todo e qualquer direito, ele é relativo, ele não é absoluto. Então, as administrações públicas, eu gosto de falar as administrações públicas, porque eu sempre guardo aquele enfoque da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, onde há 3 esferas de administração pública: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. E cada uma delas tem uma competência constitucional prevista nos artigos 21, 22, 23, 24 e também, no caso do município, do artigo 30, né? O artigo 30 traz aí a competência municipal e traz também a participação nessa questão da educação do trânsito nos municípios, né? Porque, veja bem, para legislar sobre o trânsito, a competência é privativa da União, como prevê o artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Porém, essa competência para a educação e a segurança do trânsito, essa já é uma competência estendida, porque aí já atinge a organização político-administrativa do nosso Estado,
da Constituição Federal. Então, o artigo 23, inciso 12, da Constituição Federal, traz aí a necessidade de que ocorram aí convênios, ou seja, participações conjuntas, tanto das administrações públicas federais, aliás, a administração pública federal, as estaduais e as municipais, para buscar aí um bem comum, buscar a educação no trânsito, né? E aí entra essa corrente da empatia, defendida pela doutora Suelen. Achei extremamente interessante, porque o que traz realmente o trânsito é essa perda de consciência, a consciência subjetiva das pessoas, porque o trânsito no Brasil ele tem uma característica, aliás, o mundo inteiro, mas no Brasil mais ainda, porque o trânsito é coletivo, né? E, porém, a sinalização e o comportamento de trânsito é individual. Cada pessoa tem que ter a própria consciência para que todos possam desenvolver coletivamente um bom trânsito, né? Então, o trânsito, ele surge do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que é o nosso direito de ir e vir, mas esse direito ele é um direito relativo, uma vez que ele está sujeito aos atos da administração pública ou das administrações públicas dentro da organização político-administrativa. E, acima disso, temos que preservar sempre, quando observarmos o trânsito, o princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Então, tudo no trânsito, ele parte da onde? Parte exatamente da noção de direito. E a noção de direito é aquela noção de que o direito é um conjunto de regras imposto à sociedade, pela própria sociedade, e ela tem a fonte de criação exatamente na vontade da sociedade, pelo sistema representativo, como prevê o artigo 14 da Constituição Federal, quando regulamentado aí pela Lei 4.737 de 65. E essa ideia do direito traz a noção do que deve ser o trânsito. Então, por isso existe essa questão desta participação efetiva da administração pública enquanto objetiva, quando, na verdade, no exercício do poder de polícia. Então, o trânsito ele exige a participação direta da administração pública no exercício do poder de polícia, na intervenção na fomentação das políticas públicas, né? Na intervenção no domínio econômico. Até interessante esse ponto, quando na análise de educação do trânsito, para que se verifique a relação custo-benefício disso, e ainda a prestação de serviço, de forma direta ou indireta, conforme prevê o artigo 175 da Constituição Federal. Então, nós temos aí, dentro desses patamares estabelecidos pela intervenção do poder de polícia, e o poder de polícia, no caso do trânsito, ele tem algumas limitações, né? Algumas limitações. Nós temos até um outro habeas corpus, 517.864, que o STF decidiu que podem ser criadas, por exemplo, nos municípios, nos termos do que prevê o artigo 144, parágrafo 8º, as guardas municipais para que possam atuar no trânsito. E outras medidas administrativas que poderão ser tomadas até para efetivar esse controle do trânsito. Aqui no Acre, por exemplo, Rio Branco, a Lei 1515, né? A lei que traz as áreas azuis, as famosas áreas azuis, que tão polêmicas são, em função exatamente essa necessidade de organização que se faz necessário para que todos possam usar as vias, né? Tanto as pessoas quanto os veículos, né? Quanto os animais também. Nós temos aí a previsão dos veículos, conforme prevê o artigo 96 da Lei 9.507, aliás, 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Temos aí a conduta que devem ter os pedestres, conforme prevê o artigo 68 da Lei 9.503 de 97. Até para os animais, nós temos como os animais devem andar,
como prevê o artigo 52, por exemplo, da Lei 9.503 de 97. Então, vejo que nós temos aí a necessidade de que todos tenhamos, por exemplo, carteira nacional de habilitação, conforme prevê o artigo 140 da Lei 9.503 de 97,